Olá, como vão? Sejam bem-vindos ao nosso canal Sociedade e Família. É, Dando continuidade a este vídeo de hoje, nós queremos trazer a questão da temática do homem, ou seja, temática homem, o homem como tema. No vídeo passado nós trouxemos a mulher como o tema e seguindo a nossa proposta de estar discutindo os elementos fundamentais da família. Na constituição da família nós trouxemos a mulher e as discussões que perpassam o mundo feminino, né, e a sociedade de um modo geral. E nesse dia nós queremos discutir a questão do homem e a temática masculina e tudo isso que envolve. O título que eu escolhi para esse vídeo foi que é também o título inicial do meu blog, né? Se vocês quiserem acompanhar o meu blog Sociedade e Família, vocês vão ver que eu sempre discuto e tento colocar um texto que eu produzo, e a partir desse texto é que eu faço os vídeos que estão sendo colocados nessa página. Como proposta, eu resolvi então fazer uma pergunta central aqui. Em ser homem, o homem falha? O que eu quero com isso? Eu quero discutir até que ponto esse homem, ao tentar ser homem, ele falha, né? É mais uma provocação, eu creio, né? Porque como que eu coloco aqui no texto, a estrutura social hoje, né? A própria construção da masculinidade, ela está sendo colocada em questão, né? O homem na estrutura social desde o micro, ou seja, na família, ao macro, na sociedade como um todo, ele está sendo colocado em questão. Essa masculinidade, esse lugar desse homem, né? A imagem deste mito começa a apresentar suas fissuras. Aí eu coloco aí que nessa sociedade, essa imagem começa a apresentar suas fissuras mais ou menos na década de 60, quando os movimentos sociais, mais claro, por parte das mulheres e tanto outros movimentos identitários, começam a buscar a colocação na cena social. Ou seja, os movimentos que nascem de uma demanda social, os movimentos identitários, eles começam a trazer questões para essa masculinidade, porque, como bem vimos, é um processo dialético, né? Essa masculinidade, ela vive em um processo dialético com outros, vamos dizer, outros personagens, outros atores dessa vida dialética, dessa vida social dialética. Então, de certa forma, no momento em que esses outros personagens, os atores, a mulher e outras formas de ser dessa sociedade se levantam na cena social e vão lançar suas questões para além dos padrões colocados, dos estereótipos até então firmados na sociedade. Esse homem tem também que se mexer nesse lugar e sair dessa posição dele e vir para a cena do confronto, né? Ou mesmo da cena do seu autoconfronto, até enquanto personagem de papéis que eu chamo papéis bem definidos até então. E o que já é um sinal claro de que, nesse sentido, a aposta está na mudança da subjetividade, né? A partir dessas questões que são colocadas. O homem, ser homem, falhou? A ciência, em todas as suas dimensões e descobertas, tem revelado que o mito da força da virilidade, capacidade intelectual e outros tantos atributos do masculino, até então reconhecidos como do masculino, não foram nada mais que uma produção artificial e um simulacro social,
como também político, para estabelecer privilégios e status e poder dos homens em detrimento da mulher. Essa força e ideia do masculino nada mais é que uma ideologia de diferenças de gênero bem propícia a um capitalismo de dominação e de poder, com características conservadoras que preservam o status quo na perspectiva de garantir uma determinada força de trabalho submissa e dócil, onde a centralidade do modelo do homem viril, forte, branco, heterossexual, patriarcal e bem-sucedido foi fundamental. Bom, então nós colocamos aqui que em determinado momento esse homem com esse status quo, com todas essas características que eu falei aqui, ele passa a ser de certa forma esse homem modelo padrão, mas na medida que o capitalismo vai avançando, que as forças sociais, as forças produtivas vão avançando, ela vai sofrendo uma conformação. Esse homem vai perdendo esse espaço porque outros atores vão começando a entrar na cena dessa luta social, vamos dizer assim. E essa luta, como é uma luta de demandas, que necessariamente eu não entendo que o movimento feminista ele lança uma luta para dentro do capitalismo ou para dentro das questões relacionadas ao capitalismo, mas ele lança uma luta sobre a própria condição de submeter esse gênero feminino ao capitalismo ou às forças, vamos dizer, as forças hierárquicas nesse momento, que são a força do homem. Então, nesse sentido, eu vejo que há um movimento do feminino que, por sua vez, ele repercute o que podemos dizer de uma expressão desse masculino a ter que também se posicionar de outra forma e de outra maneira de ser. Deste modo, este modelo de masculinidade visto como referência na construção do ser homem estabelece uma ordem hierárquica, como eu já coloquei, nas sociedades capitalistas. No entanto, pela própria necessidade de sobrevivência do capitalismo, a ideia de ter esse ser homem no centro começa a ruir e apresentar fissuras, como bem disse Marx. O capitalismo vive de suas transformações e por isso as lutas das mulheres, bem como outras tantas lutas em movimento dialético permanente, comum na sociedade, irão marcar um poço de renovação ou revolução no interior dessa mesma. Eu digo aqui um poço de renovação porque simplesmente é uma renovação para dentro do capitalismo ou é uma possibilidade de uma revolução para além do capitalismo, né? Está posta a questão central. Nós não sabemos então como esse movimento está em pleno ação, nós não sabemos de fato qual será, a partir da ideia desse novo feminino tomando a cena, como serão colocadas ou como se darão as forças produtivas em determinado momento da sociedade capitalista. É por isso que as lutas das mulheres, bem como as outras tantas lutas em seu movimento dialético, permanece comum na sociedade, ou seja, irão marcar um poço de renovação ou revolução no interior da mesma. Aqui na nossa compreensão, o capitalismo engloba e incorpora essas novas lutas em favor de novos padrões de produção de mercadorias e produção de novas demandas de reconhecimento de uma subjetividade e socialização, ou seja, da singularidade. Ou seja, na atual quadra do capitalismo, essas lutas sociais, ao nosso modo de ver, elas podem ser lutas que garantem, de certa forma, a produção de novas demandas de mercadoria ou novas mercadorias demandadas por um grupo social que até então não estava na cena, que requer toda uma gama de produção de mercadoria, como, por exemplo, para o mundo feminino, que até então não tinha tanta expressão na cena social, agora passa a existir, né? Ou também ela pode ser um motivo de revolução, como uma supressão desse próprio modo de ser da opressão central, que é a opressão de um projeto patriarcal sobre a mulher, né? Bom,
É nesse sentido que essa singularidade capturada pelo capitalismo, ela pode ser de certa forma como nós vemos hoje nas redes, né? Nas redes sociais. Eu vejo que hoje a grande expressão dessa singularidade capturada pelo capitalismo é na forma da manifestação ou da produção de streamings, ou de temáticas relativas a grupos ou a segmentos específicos da sociedade, como também a produção de conteúdo cultural bem específico voltado a determinados nichos da sociedade que até então não existiam no espaço da sociedade ou da cultura, vamos dizer assim. Então, essa singularidade, essa possibilidade desses novos nichos sociais, a expressão ou a existência, a vinda ao espaço desses novos nichos sociais produziram também uma demanda de novas produções de mercadoria, sejam elas do campo material, no campo subjetivo ou simbólico. Nesse sentido, é que nós vemos que o modo de ser de cada uma singularidade passa a ser a mercadoria e o valor central de troca na contemporaneidade. Essa questão aqui, o que eu coloquei, é que, de certa forma, a temática masculina como a temática feminina, como a temática da população LGBT, elas podem estar vinculadas a uma emancipação social, a emancipação no sentido desse ser humano ser melhor ou uma forma de captura dessas realidades. Mas aqui nós vemos que em função dessa singularidade, dessa singularidade, dessa necessidade do homem se manifestar de outra forma, tem trazido para esse momento uma discussão central, que qual é o lugar que esse ser homem ocupa no espaço social hoje em dia, né? A questão central nesse processo é que a mulher está se encontrando para além do seu papel restrito ao íntimo doméstico, ou seja, que ela vai para além do espaço da própria restrição doméstica, quando ela alcança um novo espaço social, um novo espaço no mercado de trabalho, um novo espaço na expressão social, vamos dizer assim. Então, o que seria então esse novo homem, ou mesmo esse homem que na verdade é uma outra forma de ser do masculino, não mais fundamentada em cima dos aspectos viris, dos aspectos do macho, do homem que sai de casa para produzir o ganho, o pão para dentro de casa. Esses lugares todos, de certa forma, eles estão postos em xeque, vamos dizer assim. Então nós vemos aí uma necessidade de pensar a masculinidade numa outra forma de ser, ou talvez numa outra forma de ser único. Não mais um padrão masculino no geral, mas um padrão singular de masculinidade, né? É nesse sentido que nós pensamos, e que eu penso de certa forma, que esse masculino, ele passa a ser então um masculino com M minúsculo, né? Porque não é um masculino que tem agora que garantir a sua força, a sua virilidade, a sua expressão total em detrimento de outro gênero, mas a sua expressão, simples expressão de ser homem e de buscar a sua singularidade e o seu lugar singular nesse espaço social. Então aí nós vemos uma necessidade de tentar entender essa masculinidade numa perspectiva mais de um ser que pode admitir sua fragilidade, sua sensibilidade, sua atitude cooperativa com o restante, com o outro sexo, né? Então nós vemos que os mitos fundadores dessa masculinidade, eles estão colocados em xeque. Aí eu tento até em outro estudo tentar fazer uma discussão sobre esses mitos fundadores, que vêm desde os gregos até os nossos dias, né?
Agora, é interessante a gente tentar entender também que, essa masculinidade, ela, ao passo que ela resiste nessa transformação e ela não encontra mais esse lugar de afirmação a partir desses velhos padrões, ela também tem a sua expressão, vamos dizer, de uma forma problemática na cena humana. O que eu poderia dizer aqui é que a relação, eu faria aqui uma relação estreita entre masculinidade e agressividade. Por exemplo, mais do que nunca nesses dias na nossa sociedade, por exemplo, no espaço familiar, nós temos visto o grande índice, o grande aumento da violência doméstica, né? E que eu vejo que esse é um claro sintoma ou evidência de que existe alguma coisa errada nesse lugar do masculino, nessa expressão do masculino na nossa sociedade como ela está colocada. Nós vemos hoje, até acabamos de ver a mudança do poder nos Estados Unidos, né? Onde determinados grupos, como os machos alfas, alguns grupos que se denominam como os masculinos totais, o masculino total, o masculino como uma representação, grupos que foram convocados para serem, de certa forma, lutar pela garantia do governo Trump. E aí esses grupos que saíram, são até grupos que, como o próprio jornal, a própria noticiário diz, que saíram grupos que saíram do submundo, vamos dizer assim, grupos que primam, que propagam a soberania do macho, a soberania do masculino, em detrimento da mulher. E até, de certa forma, eles promovem a misoginia, né? Então, para mim, essas expressões desses movimentos conservadores e até retrógrados, reacionários, para mim são expressões de uma masculinidade problemática que não consegue encontrar o seu lugar a partir dessas mudanças que têm acontecido na sociedade de um modo geral. Assim, nós percebemos que essas expressões, no total, elas produzem o que a gente chama, hoje chamar de masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? Masculinidade tóxica é um conjunto de ações do masculino que não promovem o que nós podemos dizer como um acordo de parceria legal desse homem com a sociedade, com a mulher, vamos dizer assim. Desse homem com o próprio homem, desse homem com o gênero feminino. Nesse sentido, nós entendemos que todas essas expressões, como o machismo, como a misoginia, como a homofobia, como alguma dificuldade no sentido de se encontrar no trabalho, de se encontrar nessa identidade sexual, a própria reafirmação, a afirmação extrema da virilidade em detrimento de outras formas de expressão, tudo isso são expressões dessa masculinidade tóxica que a gente denomina chamar dessa forma. No campo da sexualidade, mais do que nunca, a masculinidade, a sensação do que vem a ser virilidade, a competência sexual e o próprio sentido do que é ser masculino e viril estão profundamente confrontados, ou seja, qual o lugar do prazer? Por exemplo, num campo mais íntimo da vida desse masculino, qual é o lugar do prazer? Qual é o sentido do prazer até desse corpo desse homem, né? Porque a tendência, a reafirmação, a superafirmação no objeto fálico, ou seja, no próprio pênis, em detrimento da própria compreensão da sexualidade masculina, né? No lugar, na família, por exemplo, na questão desse lugar de pai, de paternidade, né?
desse lugar de se encontrar como pai, como cuidador, como supridor, como aquele que, de certa forma, é um contraponto no processo educacional da criança e na própria parceria dele com a mulher no cuidado de crianças, de adolescentes. Nesse sentido todo, nós vemos que essa masculinidade ela está por ser pensada, ela está sendo pensada, ela está em xeque, ela está numa posição de debate do masculino com o próprio masculino. Aí nós podemos dizer, numa perspectiva até de Lacan, como quando Lacan fala que não existe a mulher, no meu ponto de vista, na minha reflexão que eu tenho tido a partir de alguns elementos da psicanálise, eu também acredito que talvez não exista esse homem com H maiúsculo, esse homem, um lugar, um padrão, um modelo, mas talvez existam esses homens que vão se expressar ou se manifestar na sua singularidade, como cada um deve ser ou tem que ser ou quer ser, né? O homem com H minúsculo, aí eu colocaria que esse homem é um homem com H minúsculo, ou seja, de desejos, de emoções singulares, de vontades singulares, não mais um homem, uma necessidade narcísica e uma necessidade megalomaníaca de uma expressão de sucesso ou de êxito em todas as áreas da vida social, mas um ser que coopera com os demais, um ser presente, um ser que admite suas falhas, um ser que admite a sua falha não pela ausência, mas pela própria condição de ser incompleto e imperfeito, um ser que está presente na vida das mulheres, na vida das esposas, na vida das amigas, dos amigos, um ser que tem essa possibilidade de ser um ser maternal, um ser que tem a possibilidade de ser companheiro, um ser de desejos e consciente e sensível, que pode chorar, que pode falhar, que pode ter uma falha sexual na potência sexual sem um prejuízo significativo da sua autoimagem e da sua identidade. Um ser que pode adoecer e um ser que pode admitir que é falho, que pode até morrer diante das suas necessidades absolutas de ser um ser humano como qualquer outro ser. Nesse sentido, então, essas reflexões que eu quero trazer para nós, para que a gente possa pensar, então, esse homem como um ser de superação, como um ser de um projeto a ser alcançado, mas não como ser de um projeto a ser alcançado, mas um ser, cada ser no seu próprio projeto de ser homem, né? Eu quero agradecer a vocês pelo momento de reflexão sobre essa questão da masculinidade e aguardem os próximos vídeos que nós daremos sequência a esses temáticos relacionados com a temática família, mais amplo. O próximo tema do vídeo será sobre a fratria, a amizade, o estado, a condição de ser irmão. Agradeço a vocês e tenham um ótimo dia.